que é a saída do Reino Unido da União Europeia, a longa duração da Constituição norte-americana e as leis que não pegam no Brasil têm em comum? A gente viu no primeiro episódio os diferentes tipos de conhecimento do homem, principalmente o divino, natural e o racional. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Um autor que critica bem essa passagem, defendendo o conhecimento baseado no divino, no transcendental, é Richard Weaver. E ele vai falar que o homem, antes protagonista de uma batalha pela sua alma, agora é um homem animal, caçador de recompensas. Ele vai destrinchar as duas próximas correntes do divino, que é a natural e a racional, como ele vai dar um apelido de profetas da reforma. E ele vai dizer que esses dois profetas da reforma, eles se dividem entre o filantropo piegas e uma elite teórica que se orgulha de ser insensível. Basicamente, o que ele está fazendo com a perda do transcendental, o homem acha uma nova religião, seja a religião da natureza, seja a religião dos homens ou racional. E é aí que a gente vai continuar o nosso tema. A gente vai demonstrar aqui que quando a gente vai falar de direito, essa corrente natural tem algumas vantagens em relação a essa racional ou humana. As constituições norte-americanas e inglesa, por exemplo, elas foram formadas num período em que as ideias naturais estavam em voga. Como a gente viu, o objetivo desses filósofos da natureza era identificar na natureza princípios gerais e amplos que se aplicavam a todo mundo, como o princípio da propriedade se aplicava ao indígena mesmo que ele não tinha consciência daquilo. A Constituição formada nesse ambiente, ela vai ter o mesmo objetivo, que é buscar princípios gerais e amplos, princípios constitucionais que servem para garantir o mínimo ali de organização à sociedade. Fazendo isso, as constituições elas têm poucos artigos e poucas previsões. Eles só tentaram organizar a sociedade o mínimo necessário e toda a base jurídica, todo o ordenamento jurídico seria formado pela interação do povo entre as pessoas. Então eu, por exemplo, quando eu processava alguém, se funcionasse nesse sistema jurídico, essa minha ação, o resultado dela formaria uma jurisprudência, que nada mais é uma decisão de um conflito anterior, e esse conjunto de jurisprudências do povo geraria o ordenamento jurídico. E é assim que funciona o ordenamento jurídico deles até hoje. Tá? Por isso a Constituição é pequena, ela não é analítica. Quando algum advogado, por exemplo, quer mover uma ação, ele precisa estudar as jurisprudências passadas para entender como o tribunal decidiu em certos quesitos. Eles defendiam que esse tipo de ordenamento jurídico vinha do povo num formato de baixo para cima, porque era o povo, com as suas demandas jurídicas, que formariam a jurisprudência completa lá em cima. Quando a gente tem as constituições que são formadas no ambiente, não mais com o foco no natural, mas no racional ou no homem, as constituições elas têm outros objetivos. Elas podem ter metas. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Elas podem ser mais analíticas, analisar vários temas. Eles não estão preocupados se a lei criada ela pode ter uma origem, ela tem uma origem na natureza. A origem pode ser um desejo humano, pode ser qualquer coisa. Então as constituições elas passam a ser muito mais amplas e abordar muito mais temas. Então a jurisprudência ela não tem mais esse papel de formar o ordenamento jurídico e as leis e as regulações, que a gente falou da diferença no primeiro vídeo, começam a regular a vida. Para quem vive na lei dos comuns, no common law, que é baseada na natureza, isso seria uma administração de cima para baixo, porque nós, povo, teríamos que obedecer às leis formadas lá em cima por políticos, por exemplo, ou por uma vontade política de algum grupo, e todos teriam que obedecer. Ela não foi formada com o passar do tempo e com o povo participando desse processo de formiguinha. Isso faz uma diferença muito grande na estabilidade dessas leis, porque aquela lei formada no contexto natural pelo povo foi construída ao longo do tempo. Enquanto aqui numa lei
civil baseada na razão, a troca de uma base política, por exemplo, a troca de alguns representantes podem significar uma nova legislação que vai fazer com que o povo precise passar por uma readequação de comportamento. Isso faz com que a Constituição norte-americana de 1787, por exemplo, esteja vigente até hoje. Enquanto aqui no Brasil, que a nossa base foi o racional, o Brasil teve nesse período, a partir de 1824, 7 constituições. Acho que podemos afirmar que não estamos felizes com a última, ainda que tenhamos medo de mudá-la para uma coisa pior. Essa é a verdade. Já estava bom, diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Essa diferença também explica porque algumas leis não pegam no Brasil. Porque enquanto a população participou da formação do ordenamento jurídico no Common Law, aqui no Civil Law, que é esse tipo diferente de ordenamento jurídico, a população ela deve obedecer às leis formadas lá em cima. É possível e é maior a chance de que essas leis formadas pelos políticos lá, sem participação popular direta, não correspondam à realidade do povo. Não correspondam à cultura do povo, não corresponda ao dia a dia. É por isso que algumas leis não pegam, ainda que a gente saiba que a lei tem autoridade de ser aplicada. É claro que isso também cria uma série de leis absurdas, né, que nem deveriam ser seguidas. O que isso tudo tem a ver com a saída do Reino Unido da União Europeia? Nada a ver, irmão. A Constituição inglesa também foi formada nesse período do conhecimento natural. Isso significa que o povo inglês formou o ordenamento jurídico pouco a pouco com o passar do tempo. E esse é o sentimento deles. Eles têm esse sentimento de participação do ordenamento jurídico. Vai ter gente que vai colocar o motivo como sendo puramente econômico. Mas se a gente buscar, por exemplo, as explicações do Roger Scruton, que é um pensador, um conservador inglês, ele vai dizer que os princípios econômicos aplicados aí são preocupações de curto prazo e que importa muito mais que isso as de longo prazo. Uma dessas de longo prazo que ele cita é justamente esse sentimento de pertencimento ao ordenamento jurídico que se perdeu quando a Inglaterra e o Reino Unido entrou na União Europeia e passou a obedecer leis e regulamentos de um órgão concentrado distante, para eles de cima para baixo. Se a gente pega, por exemplo, a Europa, quando foi dominada por Napoleão, que foi instalado o Código Napoleônico, ele não dominou a Inglaterra, que continuava a formação do seu ordenamento jurídico desde antes daquilo. Então o inglês está muito acostumado com essa formação do ordenamento jurídico dele, com essa participação, e via com uma preocupação essas ordens vindas de um parlamento concentrado, o parlamento europeu, da Comissão Europeia, por exemplo, que para eles estava muito longe da accountability, que é essa responsabilidade e cerceamento do poder. Para eles, por exemplo, os membros da Comissão Europeia, muitos deles não são nem eleitos, eles elegem o Parlamento Europeu, mas a Comissão Europeia, a Comissão da Europa, por exemplo, são órgãos diferentes, não teria essa escolha do povo, não teria essa escolha direta. Os ingleses, não acostumados a esse sistema completamente diferente, viram isso como uma perda do ordenamento jurídico que eles trabalharam para formar como povo durante muito tempo. Talvez essa seja a principal causa aí dessa separação do Reino Unido da União Europeia. Once we've left, we are never coming back, and the rest, frankly, is detail. We don't need a European Commission. We don't need a European Court. We don't need these institutions and all of this power. And I can promise you, both in UKIP and indeed in the Brexit Party, we love Europe. We just hate the European Union. It's as simple as that. So I'm hoping this begins the end of this project. It's a bad project. It isn't just undemocratic, it's anti-democratic, and it puts in that front row. It gives people power without accountability. People who cannot be held to account by the electorate. And that is an unacceptable structure. I mean, what's not to like? I know you're going to miss us. I know you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye. And we'll look forward in the future to working with you as sovereign. If you disobey the rules, you get cut off. Could we please remove the flags? Please sit down, resume your seats, put your flags away, you're leaving, and take them with you if you are leaving now. Então é isso. A origem
da formação do ordenamento jurídico é o que ligam esses 3 temas. Tanto a saída do Reino Unido da União Europeia, quanto a longa duração da Constituição norte-americana e as leis que não pegam no Brasil. É engraçado, né, como temas completamente diferentes, eles passam a ter uma explicação com bastante sentido, né? Então, a gente pretende trazer mais isso para vocês. Se você não viu o primeiro vídeo, acompanhe aqui ou aqui. Porque lá no primeiro episódio a gente tentou dar uma situada geral onde a gente se encontra na história e no conhecimento. Então a gente vai constantemente buscar nesse primeiro vídeo algumas informações para a gente trazer mais vídeos para vocês.